Você já sabe que aqui no Ver Mais a gente fala de problemas de saúde, mas também mostra as tecnologias, os tratamentos disponíveis, esclarece as suas dúvidas, porque saúde é assunto sério e informação é fundamental. Hoje vamos falar de lesões ortopédicas. A gente sempre recebe aqui no Ver Mais o médico ortopedista Dr. Rodrigo Ferracin. Hoje temos com a gente uma colega de equipe dele, a médica ortopedista e também traumatologista Marina Cerávulo. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda, Marina. Obrigada. Você é especialista em tratamento de ondas de choque, com ondas de choque. O que são essas ondas, Marina? São ondas mecânicas de alta pressão que atuam no nosso corpo em algumas regiões lesionadas para melhorar tanto a cicatrização quanto a dor, ou às vezes a consolidação de algumas fraturas, fraturas que não foram consolidadas no tempo correto. Muito usada então para lesões ortopédicas. Sim, isso. Que é o assunto de hoje. A gente está até acompanhando algumas imagens. Esse tratamento, então, ele começou a ser estudado como essa tecnologia? Como que da tecnologia veio o tratamento com as ondas de choque? Ele iniciou na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, observaram que alguns soldados tinham sofrido lesões internas, lesões nos pulmões, depois de estarem perto de alguma bomba que explodiu. E eles não tinham lesão na pele. Então, foram observando essas ondas, começaram a estudar, a fazer alguns aparelhos. E na década de 80 começou a ser utilizado para quebrar as pedras nos rins. E ali foi visto que os tecidos ao redor dessas pedras, os tecidos nos rins, a asa do ilíaco começou a sofrer algumas alterações. A asa do ilíaco aumentou um pouquinho a quantidade de osso que tinha ali. Então foi sendo estudado e na década de 90 começou a ser utilizado na ortopedia, tratamentos ortopédicos no caso. E como que essas ondas, elas agem no local que precisa ser tratado? Elas não agem nos locais saudáveis, elas agem somente no local danificado, né? Melhoram a cicatrização por meio de melhorar a vascularização local. Então ela vai regenerar esse tecido lesionado. Aí aqueles pacientes que têm uma tendinite crônica, estão há anos tratando, fizeram fisioterapia, infiltração, usaram remédio, usaram bolsa de água quente, bolsa de água fria e não melhoraram, aí tem que passar por uma avaliação e muitas vezes eles têm essa indicação do tratamento com onda de choque. Para fazer o tratamento onda de choque. A gente tem Isso. até uma imagem da aplicação do tratamento para entender de que forma que essas ondas de choque elas entram, né, na pele e podem aí fazer esse tratamento, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver essa imagem. Tem aí, ó, no detalhe. Aí para explicar para a gente, doutora Marina, então esse tratamento ele vai atingindo várias camadas, né, até chegar então no local que está lesionado, como você comentou, só não impacta a parte boa. Não, ele vai atuar na parte danificada, no tecido danificado, porque ele melhora a circulação de sangue local, aí melhora a cicatrização. Tem dois tipos de onda de choque, essa imagem é de uma onda de choque radial, ela é um pouco mais superficial, e tem as ondas de choque focais que a gente consegue focalizar num tecido mais profundo. Aí ele pode ser utilizado em vários tratamentos. Aqueles pacientes têm dor no ombro, aquelas tendinites do ombro, do cotovelo, a epicondilite, tendinite do joelho, do tornozelo, aquela dor no garrão do pé que o pessoal fala, que é aquela faceite plantar, do esporão do calcanhar. A gente já falou até de esporão aqui no no programa, Ferracin, verdade? Né? O Dr. Ferracin veio aqui conversar com vocês. Pacientes que têm dor na região lateral do quadril, aquela bursite trocantérica, que tem dor na hora de encostar aqui ou deitar em cima do quadril, também ajuda. Lesão de pele ajuda bastante na cicatrização. Tem uma úlcera, por exemplo, na perna, ou tem diabetes, se tem alguma lesão no pé que não está cicatrizando. Esse mecanismo, ele ajuda na cicatrização. Então, essas lesões podem ser grandes, podem ser pequenas, elas vão demorar tempos diferentes para cicatrizar, mas você consegue chegar numa cicatrização boa. Doutora Marina também é especialista em cirurgia, né, de ombro e cotovelo, né? Então é indicado o tratamento com ondas de choque para alguns casos. Também pode ser indicado para questões estéticas, por exemplo, celulite? Sim, a celulite também pode ser tratada. A gente classifica a celulite em alguns graus, né? Então, quando a gente trata com onda de choque, a gente sai de um grau 3, por exemplo, para um grau 2.
Aí ele não é para melhorar do 100%, né? Ele vai melhorar, subir um grau ali, melhorar bem mais a aparência da celulite. Doutora, vamos falar agora das características do tratamento. É um tratamento que não é invasivo, né? Por exemplo, Sim. A gente tem alguns tópicos aqui, né? É um tratamento que não é invasivo, ele não vai precisar de uma hospitalização, o paciente não vai internar, não vai passar por uma anestesia, não vai passar por uma cirurgia, não tem corte, não tem sangramento, não tem que cuidar do curativo. Então, como é que funciona? O paciente ele vai ter essa indicação do tratamento, vai chegar vai ser avaliado por algum médico que vai prescrever, precisa de onda de choque. Ok, vai chegar, vai ser feita uma avaliação, vai ser visto o tamanho dessa lesão, tem uma programação, vai precisar de quantas sessões, normalmente são de 3 a 5. De 3 a 5 sessões, Isso, tinha essa curiosidade. Isso, é de 3 a 5 com intervalo de 1 ou às vezes 2 semanas. Tá? Aí faz essa programação, o paciente chega no consultório, faz a primeira sessão, vai embora no mesmo dia, com algumas orientações de cuidados, lógico, né? E depois volta na outra semana para fazer a próxima sessão. Até no começo da entrevista a gente acompanhava algumas fotos e tudo mais e é tranquilo, como não tem corte, não tem sangramento, então não tem essa questão da cicatrização, né? Com esse tratamento de onda de choque. Quais são os resultados esperados após 2, 3, 4, 5 sessões de tratamento? O resultado não é imediato, né? Uma regeneração de um tecido que está há muito tempo lesionado não vai melhorar de um dia para o outro. Tanto que uma ferida na perna, uma ferida grande, ela vai fechando com o decorrer das sessões, decorrer do tempo. Então, o resultado ele vai depender mais da lesão que a gente está tratando. A onda de choque, você fez uma sessão hoje, ela fica agindo no organismo por 3 meses. Então, nesses 3 meses, ele vai estar fazendo essa regeneração desse tecido. Então, não adianta fazer hoje e querer o resultado amanhã. A gente vai colher o resultado mais para frente. Então, aí faz a sessão, dá um intervalo, faz a próxima intervalo de 2 semanas, você comentou, né? 2 semanas. 1, 2 semanas. E aí segue com esse tratamento e certamente os resultados virão até após a 5ª sessão, por exemplo, né? Meses depois. A gente normalmente faz 3 sessões, vamos dizer assim, 3 a 5, aí dá um intervalo, vai acompanhando o paciente, dependendo da patologia, é uma tendinite ou é uma lesão na pele, dependendo da patologia a gente vai fazer um acompanhamento um pouquinho mais próximo, às vezes dá um espaço um pouquinho maior e reavalia para fazer mais sessões ou não. Maravilha. Doutora Marina, quem quiser mais informações, tirar dúvida direto lá no consultório, como consegue conversar com vocês? Isso, o consultório pode ser com o contato do Dr. Rodrigo Ferracin, na Clínica do Pé, né? E a gente vai lá, avalia o paciente, vê se realmente precisa, se tem indicação, se precisa fazer alguma coisa a mais, né? Tá certo. Doutora Marina Cerávolo, muito obrigada pelas informações. Obrigada. Relembrando aqui, @clínica_pé. Esse é o contato, então, da Clínica do Pé aqui em Blumenau para você ter todas as informações. Doutora Marina, mais uma vez, muito obrigada.